Hoje eu estou olhando se eu estou com a câmera ligada. Bom dia, Márcia. Como que você está, minha filha? Você Tô está bem. muito sumidinha. Pois é, só na correria, filha. Oh, mas é isso aí. Como diz o meu querido sogro, quando você está na correria, você não pensa em bobice. Tá escura a minha imagem ou tá boa? Tá boa, querida. Tá? Então, graças a Deus, nós estamos mais uma terça-feira, nós estamos aí. Eu estava olhando aqui, né? Já o finalzinho, nossa, da agenda do devocional. Agora a Vandilma vai embora. Não vou ter ninguém que vai fazer uma agenda, mas graças a Deus, estamos caminhando, né? Não importa, como diz, muitos passam por nós, muitos passou pelo devocional, passou pela nossa vida. Estamos no caminho, indo para outro lugar, outros estados, outro nível, né? É Outro nível verdade. de fase, e nós estamos aqui e felizes, né? Que cada um vivendo o seu propósito, vivendo o seu momento, mas vivinhas em Cristo Jesus. É verdade. Eu ainda não fiz a postagem, só tá nós. Tá, a Suzana, a Sejane e a Renata. Então, bom dia para todas. Bom Muito bom dia. vê-las. Muito bom. Ó, uma notícia para vocês. Eu ainda não fiz a postagem, mas as duas últimas terça-feira, eu e a Márcia, nós concordamos o quê? Nós já falamos demais, né? 2022, né? Aí nós convidamos a pastora Elisalba para trazer essas duas últimas terça-feira uma palavra para nós, fechando o ano, né? Aí a gente fica aí a primeira semana de janeiro e só voltamos depois do dia 10, né? Eu ainda vou ver com a Márcia, que aí dá tempo de vocês se organizar, dormir até um pouquinho mais tarde, porque esse devocional, como diz meu colega, meu irmão em Cristo Leonardo, ele é só um empurrãozinho. O seu devocional aí, o seu momento com Deus é ininterrupto, né? É ver- Então, mesmo nós estaremos aqui no grupo, firme, mas só voltaremos depois do dia 10. Então, essas duas terça-feiras finais de dezembro, a pastora Elisalba vai trazer uma palavra especial para nós. Então, eu não deixei só uma terça-feira, porque é poucos minutos, então ela vai dividir essa ministração nas duas terça-feiras. Ela se sentiu muito honrada. Eu gostaria que todas nós prestigiasse ela como? Divulgasse, né, que é nosso duas últimas terça-feira de devocional de 2022 e que a gente nos esforçasse para estarmos aqui e trazer alguém que necessita de ouvir esta palavra de ânimo, de Amém. força, né? Amém. Ore por nós, Suzana, para a gente começar e graças a Deus, louvado seja o Senhor por este momento tão especial de estarmos aqui estudando a palavra e aprendermos e aplicar na nossa vida hoje e sempre. Pode orar para a gente começar, querida. Glória a Deus, Pai. Te dou graça porque mais uma vez estamos na tua presença e eu tenho plena convicção que é a tua misericórdia que nos dá esse privilégio, Pai. Abençoa-nos, abra nossa mente, Pai querido, que a gente não seja apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra, Jesus. Guarda nossos caminhos, que nós possamos andar por lugares altos, meu Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. Pai. Nós sejamos luz, meu Pai, que a palavra do Senhor, a mensagem da cruz, venha estar nas nossas vidas e refletindo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós sejamos, Pai querido, mensageiros do Evangelho de Cristo, desse Evangelho maravilhoso que salva, que cura, que liberta. Porque nós sabemos, ó Pai querido, que nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo, Pai. Então, que Sim, nós possamos fazer a diferença nesse mundo. Ir por todo mundo, pregar o teu Evangelho, Pai querido. Falar que o sim. Senhor é Deus poderoso. Falar que Glória. o Senhor nos ama, que o Senhor nos transforma, Pai. Que nós podemos, ó Pai querido, chegar diante de Ti, porque o Senhor é Glória. conosco, os Teus braços estão abertos para nos receber. Para candeira Obrigada por tanto amor, Jesus. pura candeira Obrigada, Pai.
Eu te peço nessa manhã, Deus, ensina-nos a termos os nossos olhos cheios de luz, Pai. Ensina-nos, ó Deus, porque nós cremos que do alto vem o nosso socorro. Nós cremos que o Senhor é por nós e nada será contra nós, Pai. As adversidades, elas vêm, Jesus, mas nós somos mais que vencedores, porque nós não batalhamos sozinhos, meu Pai. Em nome de Jesus, entra no lar de cada um aqui presente, Pai. Entra sim, Pai. Faça a tua obra, Jesus, a tua transformação, o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, Jesus. Sim, Em Pai. teu nome santo, Pai querido, eu creio. Eu tenho plena convicção que a casa de cada um aqui está aberta para o Senhor Em entrar. nome de Jesus. Faça, Senhor querido, o teu querer. Transforma, Pai, para a glória e para a honra do teu nome, Jesus. Nós nascemos para o Senhor, Deus. Foi o Senhor que nos escolheu, Pai. Então é maravilhoso dizermos que hora vem, Senhor Jesus, em nossa vida, na vida dos nossos familiares, das pessoas que estão Em próximas nome de nós, de Pai. Jesus. Sim. Transforma-nos cada dia mais. Que nós sejamos luz, Pai. Esse é o meu pedido, Senhor. Que a tua palavra inunde nosso ser, que os nossos corações transbordem, Pai, que a gente queira anunciar o evangelho da Sim. cruz. Que nós queiramos, ó Pai querido, transformar, Pai, sermos agentes de bênção na vida de cada uma das pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Em teu nome eu oro, nesse nome doce, nesse nome sublime. Fica conosco, Pai. Ajude-nos a melhorar cada dia mais, porque sem o Senhor a gente não consegue, Deus. Em teu nome eu oro, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Obrigada, Suzana. Suzana, você tinha ouvido o áudio do livro de Salmos antes de orar? Sim. Muito maravilhosa essa oração. Me toca muito porque que nós possamos estar comprometidos com esse plano da salvação, que nós possamos entender o que é ser ministro da graça, que nós possamos passar para o outro ano preocupado mais com quem está do nosso lado e precisa ser alcançado com a salvação, e que nós passamos para o outro ano com azeite de reserva e que nós estejamos sem levar corrente, ou arrastar a corrente, falar, nossa, chegou mais um ano, eu não resolvi nada, eu não fiz nada, que você possa falar, igual eu falei para algumas pessoas aqui, eu tenho aprendido, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. É o Deus vencedor. Então, vamos lá, o tema. Novamente, vocês foquem aí, o capítulo hoje é Provérbios, capítulo 14, verso 15. E eu tinha falado para vocês, eu achei interessante, Eclesiastes capítulo 5, não foi? Para a gente ler ele todo. Quando você estiver, Eclesiastes capítulo 5. E estamos aí no tema, né? O texto do tema principal, sim, sim, não, não, é Mateus capítulo 5, verso 37. Então, né? Tá repetindo tanto então, dentro dessa liberdade responsável, eu sou livre para dizer sim ou não. Eu sou livre para marcar, ter um compromisso com a Márcia e não importar se eu vou cumprir ou não. Mas Deus tem nos ensinado, estamos chegando ao final do ano e Deus tem nos ensinado sobre essa liberdade responsável, sobre esse cuidado. Porque nós servimos um Deus verdadeiro, nós servimos um Deus que nos apresenta vários atributos aqui. E a base do reino dele é justiça, é um Deus de verdade. Então, quando nós falamos em manter a palavra, nós temos que estar preocupados com isso. Então, liberdade responsável dentro de eu manter a minha palavra diante de uma sociedade tão descompromissada. Ai, é assim mesmo, coitada, ela não consegue mesmo, não, ela está tão corrida a vida dela, mas ela prometeu, mas vai perdoando, e assim a gente está sendo levado, e muitos também, dessa falta de compromisso, né? De não entender o poder de manter a palavra. Então, a pergunta hoje para mim, para vocês, que Deus faz muitas perguntas aqui no meu secreto, no meu lugar secreto, ele me põe no cantinho e começa a fazer essas perguntas. Então, uma pergunta que não quer calar, e eu queria que vocês participassem,
que vocês trouxessem experiências deste manter a palavra. Eu tenho muitas experiências, mas tá, às vezes só eu e a Márcia fala, né? Mas é bom quando a gente começa a lembrar, nossa, teve uma época que eu tinha essa dificuldade de falar sim ou não, porque a gente vai aprender tudo com moderação, né? Então, a pergunta que não quer calar, quanto que você, eu, estamos comprometidos com a nossa palavra? Quanto? Quanto que nós estamos comprometidos com a nossa palavra? Manter a palavra é um compromisso comigo mesmo. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Eu consigo hoje, num cenário, numa sociedade tão moderna, onde muitos inventam tanta desculpa, e essa palavra é voltada para a igreja, é para mim, é para o povo de Deus, que tem as mentirinhas santas, que tem as desculpas santas, e não existe isso. Não vem eu querer santificar coisas que está incoerente e não está em concordância com o reino de Deus. Então, eu consigo manter a minha palavra hoje? Enquanto que muitos não conseguem manter a palavra. Então, o cuidado com as palavras precipitadas pode trazer prejuízo. E eu falei, né, no devocional passado que a Márcia até citou isso, que existe pessoas que quer pegar você no auge, né, dos ânimos, né, exaltado, da emoção. Ai, por favor, responda agora sim, sim, não, 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 não. Você fala uma palavra precipitada, sim ou não, e traz o prejuízo. E nós somos serva do Senhor. Nós dependemos de Deus. Então, nós temos que aprender. Olha só, agora é natural. Então, como diz, nem tudo vai ser espiritual. E eu falo que nem tudo é diabo. A gente vai entender. Peraí. Ó, vamos negociar? Depois eu vou entrar nisso, mas eu gosto de repetir. Eu não vou responder o sim e o não agora. Por favor, me dê um prazo. Eu preciso de prazo. Até que dia que você deseja sim, esse não? Eu preciso refletir, eu preciso de retornar, porque a Márcia está esperando o meu retorno. Então, tem 3 pilares, 3 etapas que eu, como cristã, eu tenho que respeitar, como cristão. E, às vezes, eu tenho esperado aqui o sim, o não, desde ontem, de alguém que é indiferente. Então, isso também não é um bom caráter e não é uma boa conduta. Mas nós vamos falar desses 3 pilares, dessa condição. E a gente tomar cuidado com pessoas que fica ali daquele jeito, com aquela. Falta até ter uma áurea aqui, né? Ele fala, ai, fala que sim, faz, por favor, fala que não. Ele fica ali porque ele sabe que naquele momento você está no calor, né, da emoção, no calor da atmosfera, porque a atmosfera pode influenciar, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não vamos dizer o nosso sim, o nosso não precipitado. Deus, ele tem nos orientado que esses últimos dias nós temos que tomar muito cuidado com esse manter a palavra. A gente tem que observar a autoridade que tem o meu sim, o meu não. A autoridade que tem a minha palavra, porque eu estou buscando em Deus. Eu estou buscando em Deus. Então, eu tenho certeza, sim, que eu tenho um Deus residindo em mim. Eu tenho certeza dessa autoridade que está em mim. Então, é um peso muito forte. Não só de forma natural, mas espiritual, nos meus negócios, quando eu falo sim ou não. Às vezes a pessoa fala, mas como assim? Tem autoridade, sim. Assim como eu tenho uma identidade aqui na terra, como eu preservo o meu nome, eu também tenho uma identidade no céu. Então, se eu estou ligada aqui na terra, né, me ajuda a lembrar, eu estou ligada aqui à terra, eu, Ivaneide, ligada com o céu, é uma conexão, é autoridade de forma natural e espiritual. Então, eu tenho que entender este poder do sim, do não. Eu não posso banalizar esse sim, esse não. E tomar cuidado com aquelas pessoas que aquele olhinho, com aquele desespero, com aquela forma melosa, até você dizer um sim ou não precipitado e levar um prejuízo de forma natural, trazer peso para você, ainda pode até pecar, né? A gente acaba até pecando, porque a gente fica com tanta raiva depois e a gente tem que cumprir a nossa palavra e depois você vai cumprir esse compromisso e já fica até o coração assim, é pesado, e você começa a pensar tantas coisas, né? Fala, por que eu disse isso? Por que eu falei? Agora eu tenho que ir até o final. E nós estamos aqui para aprender,
Então, que Deus possa aí nos ajudar a manter a nossa palavra, a que Ele venha trazer revelações para nós, nos orientar, e que nós venhamos ser mais atentos, né? Treine os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para nós, para a gente estar assim, sagaz, né? Aquela pessoa que vem ali, porque às vezes aquela pessoa que é o seu sim, o seu não, por benefício só dele. E ele também, ele não está medindo as consequências, o que, que vai acontecer depois, né, Márcia? Ele não está medindo isso. Então, Não nós tá temos que tomar. Pode falar, Márcia. falando, a pessoa não tá nem aí, na verdade, né? Porque o interesse dela conseguiu o que ela queria, né? Então, Pois dane-se é. você para fazer o que tem que ser feito. É. E é tudo com moderação. Teve uma irmã aqui na igreja, uma mulher assim, poderosa de títulos. Todas as vezes que você chegava nessa mulher, ela falava não. E eu falava, Senhor, tudo bem, mas tudo com moderação. Não, não. Ela nem falava assim, ela nem usava os 3 pilares. Irmã, até que dia que você deseja o sim? Irmã, só me dá um momento. Eu vou te retornar amanhã, pode ser? Mas era uma mulher bonita, chique, poderosa, cheia de Deus, e era não, não, não. Aí um dia eu falei para o Senhor, Senhor, esta mulher, ela é tua serva. Eu não vou chegar mais até nela e pedir nada. Não vou. O Senhor tem que ensinar para ela da mesma forma que o Senhor tem me ensinado. Porque às vezes nós passamos por tantas dificuldades, nós chegamos num nível, um processo, né? Um estágio de. Não, como que é? Não é estágio, não. Nós já chegamos num nível social, né, dentro da igreja, né? E você está tão abastado que aí você olha para as pessoas, é como se a outra pessoa está com degrau, ele não está na mesma condição sua. Aí você olha que nós temos que tomar muito cuidado até com o nosso olhar. Nós temos que pedir o Senhor, porque às vezes a pessoa ela vem a nós, né? Fala, irmã, você pode fazer isso, irmã? Aí ela tá tão assim, né? Cheia de si, porque ela chegou num nível de conquista, de posição social, de tudo. Ela não posso, não posso, não posso. Ou então às vezes ela não é verdadeira e não fala nenhum sim, não, nenhum sim, nenhum não, e fica lá deixando você com aquela cara amarela. Aí ela foge de você porque ela não tem coragem de dizer, e você ainda fica até chateada com a pessoa daquela tão cheia de Deus e não mantém a palavra. Não tem o exemplo de Cristo, né? De cooperar com a verdade, falar, irmã, não. Ou então ser educado, falar, agora eu não posso te responder, irmã. Porque até o jeito da gente falar o não com moderação, ele precisa ser educado. Então, voltando aqui. Se dentro dessa liberdade responsável, não mantendo a minha palavra, vou perdendo a credibilidade. A igreja diz, vou falar de mim. Se eu, como igreja, em qualquer área da minha vida, eu não manter a palavra, nem aqui no meu lar, né? Nós somos toda área. Se eu não manter a minha palavra, eu vou perder na credibilidade. E hoje eu, como igreja, vou falar como a igreja em si, de 2 pernas, ela está perdendo a credibilidade diante dessa sociedade. Porque a maior parte a palavra é para nós, a maior parte daqueles que são servos de Deus, daqueles que estão na igreja, estão aprendendo a palavra, como Paulo falou, você já era para ser doutor, você já era para ser doutor. Eles não estão mantendo a palavra. Não tem credibilidade mais. Não tem. Aqui para me falar ou conversar com outras pessoas que não é do âmbito religioso, para eles, eu preciso orar antes para ir lá negociar, para a pessoa acreditar na minha palavra, porque é a primeira vez. Então, eu oro antes mesmo, que eu falo, meu Deus, essa pessoa está tão desiludida, não acredita mais nos cristãos, então eu estou indo lá, Senhor, que ele veja uma luz em mim, que ele tenha esse sentimento, vá na frente, o anjo do Senhor, o Espírito de Deus, e eu vejo essa mudança. Essa mudança. E às vezes o cuidado, a pessoa, ela fala, não é nem por você, tá, Ivaneide? Mas eu não tenho mais essa credibilidade, porque aí ele começa a destrinchar todas aquelas pessoas que não manteram a palavra com eles, né?
E manter a palavra também dentro de compromisso. Se eu estou com a Suzana, eu vou orar com você. Suzana, eu vou jejuar junto com você. Pastor, eu estou junto com você. Então, hoje tem muitas pessoas que estão dentro, né, caminhando na fé, se sentindo, é Deus por mim, cada um por si, Deus por mim. É isso que o diabo deseja, porque muitos deixaram de manter a palavra, em ajudar o outro, estender a mão, não só de forma natural, como espiritual. Mantenha a sua palavra, porque ela é preciosa. Tá tudo bem, meninas? Márcia, vai me orientando os minutos, tá? Se não der tempo, a gente fica terça-feira que vem, porque esse assunto não vai esgotar. Quando fala de comportamento cristão, quando falamos de boa conduta, de caráter cristão, nunca vai esgotar, porque nós estamos sobre essa terra, nós estamos aqui para ser transformado de glória em glória até alcançar a estatura perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui na caminhada pedagógica, aprendendo mesmo, e eis-nos aqui, Senhor. Então, manter a nossa palavra é a gente entender, todas aqui, quem for ouvir esse devocional, a minha palavra é preciosa. Eu sou uma mulher que busca em Deus. E nós sabemos que nossos pais aqui, mesmo que eles não tinham esse buscar em Deus, esse ensinamento, eles tinham muita dificuldade com leitura. Vocês lembram que os nossos pais, o meu avô, o povo mais antigo, como que eles mantinham a palavra, né? Homens dignos, mulheres dignas. Eu achava isso lindo, eles nem conheciam, até no livro de Provérbios fala, né? Não sei se é Provérbios, fala assim, eles nem conheciam a tua palavra e respeita a tua lei. Então, muitos, né, nossos descendentes, que a minha mãe fala aqui, minha mãe, ela tem muita dificuldade, ela sempre honrou a palavra dela, mesmo que ela ia perder, né? Então, eu vejo isso com meu sogro, com essas pessoas mais velhas, né? Eles não tinham essa intimidade com a palavra de Deus e mantinham a palavra, né, Márcia? Sua mãe, seu pai, aqui todos têm essa experiência. Eu lembro de ouvir assim, falar, filha, mesmo que você não está podendo, que você se arrependeu, mas vai um pouquinho, vai lá, mantém sua palavra. Eu lembro isso quando era para trabalhar. Quando você sabe que tem pessoas que têm problema de faltar de mais trabalho, né? Aí falava assim: vai, fica um pouquinho, fala para o seu chefe, mas você tem que manter a palavra, que você assinou um contrato de trabalho. Vai lá e fala: olha, eu vim, mas eu estou muito mal, mas eu vim aqui, quero que você. Eu vou trabalhar um pouco, mas eu estou indo embora para o médico, eu não tenho condição, porque a gente tem que ter esse compromisso, né? Eu voltei a falar no âmbito de trabalho, né? Mas voltando a falar, os nossos pais, as pessoas mais antigas, não tinham intimidade com a palavra de Deus e mantinha a palavra, porque sabia que a sua palavra era preciosa. Se sua palavra é honrada por seus gestos, ela se torna mais forte. Gosto disso. Nós temos que entender esse poder da nossa palavra. Se eu honro a minha palavra com a Sejane, não só verbalizando, mas com o meu gesto, com a minha atitude, com a minha decisão, com a minha pontualidade, com o meu cuidado com a Sejane, cada vez ela se torna forte. Aí, voltando agora para o mundo espiritual, o diabo não gosta. O diabo, ele sente repúdio quando vê que aquela pessoa mantém a palavra. Ele fala, porque o inferno em si, ele deseja que ninguém seja comprometido. Porque nós servimos um Deus fiel, um Deus comprometido, um Deus pactuante. Então, se eu não entender esse da minha palavra preciosa, que a minha palavra é preciosa, se eu não entender esse mantendo a minha palavra, ser comprometida, eu vou dar liberdade para as coisas naturais atuar negativa e para o diabo também. Então, eu tenho que entender tanto que a minha palavra é forte. Quando eu estou mantendo ela transcende também no mundo espiritual. O texto de leitura, vocês abriram aí, Provérbios capítulo 14, verso 15, olha só o que fala. A pessoa simples acredita em tudo. A pessoa simples acredita em tudo. Eu vou acreditar nela, eu vou falar o sim agora. Eu não gosto de deixar nada para trás. Eu gosto da resposta agora. Mas que quem tem juízo está sempre prevenindo. Olha, aleluia.
Jesus. Eu busco em Deus. Busco em Deus. Eu respeito o tempo, os pilares, né? O prazo da resposta. Vou refletir. Eu respeito dar o retorno, não deixar a pessoa lá até amanhã, ou eu vou responder só em 2050, né? Eu, às vezes, talvez nem vou responder, né? Então, a gente tem que. Mas quem tem juízo está sempre prevenido. Nós temos que estar prevenidos. Nós não podemos soltar a nosso sim, o nosso não, porque ele é forte e é precioso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não seja tão simples. Aqui nós vamos aprofundar. Você sabe dessa simplicidade, né? Essa simplicidade. Porque às vezes o Senhor deseja nos dar uma malícia em todo o âmbito da nossa vida, e também a gente buscar em Deus e ter uma malícia, o que está acontecendo na atmosfera e qual é a intenção maliciosa do diabo se você se precipitar e falar o sim e o não. Então, nós temos que orar em prol disso também. Seja impecável na sua maneira de falar. Acho lindo isso, nós já falamos. Nós pertencemos à família nobre, à família real. Então, que o nosso falar seja impecável. Fale na direção da verdade. Essa eu gostei, meninas. Falta quantos minutos, Márcia? Falta 12 minutos. Então eu vou encerrar nisso aqui e vou abrir o espaço para vocês falar sobre manter a palavra, se vocês já passaram por essa experiência. Então, seja impecável na sua maneira de falar e fale na direção da verdade. Quem é a verdade? O Deus verdadeiro, e João escreveu que nós somos cooperadores da verdade. Então, se eu estou honrando a minha palavra, mantendo a minha palavra, o sim, sim, não, não, esse sim, esse não, ele tem que ir em direção à verdade. Oh, glória, aleluia. E manter a palavra com moderação, o sim ou não. Nós já falamos isso aqui, tem que ser moderado. Então, o meu sim, eu encerro aqui, abro espaço para vocês. O meu sim, o meu não, eles têm que estar em direção com a verdade. Com a verdade, eu busco em Deus. E se eu sirvo Deus da verdade, coopero com a verdade, eu tenho um compromisso do prazo de responder o sim ou não e ser verdadeira. Para a Márcia, para a Sejane, para a Suzana, para a Emilva, para todos que estão aqui. Então, vocês viram que não tem como eu ficar falando que existe a meia-verdade, ou mentiria santa, ou desculpa santa. Não existe. A palavra de Deus é certeira. Eu tenho que basear o meu sim e o meu não dentro da verdade de Deus. Mas ele falou: não se precipite. Não se precipite. Depois, terça-feira que vem, a gente entra mais para finalizar. E eu abro espaço aí para vocês contar experiências, né? De manter a palavra. Mas eu vou falar rapidinho aqui, que o Arthur viu isso aqui em casa e ele ficou assim, encabulado. Eu choquei a minha agenda e eu marquei um compromisso com uma pessoa que eu ia levar o patê lá na escola. E eu fiquei caladinho, falei, eu não vou falar que eu não vou estar lá, porque senão vai desmotivar esse povo. E era para comemorar o dia dos professores, eu queria enfeitar a mesa, eu queria fazer. Eu fiquei caladinha, chamei e falei: olha, eu vou pedir o meu filho para levar até vocês o patê, porque eu estou de atestado, tal, tal. Tudo bem. E o Arthur ficou caladinho, né? E o Arthur falou: mãe, mesmo que a senhora não vai, a senhora está honrando a sua palavra? Aí estava chovendo, o Arthur pegou o carro, foi lá e as meninas foram, pegou o patê. Aí as meninas falaram assim: Vaneide, a gente nunca viu pessoas fazer isso. Eu falei: mas eu tinha um compromisso com vocês. E elas começaram a me indagar, fazer muita pergunta sobre esse tema. Seu áudio, Vaneide. Esquece que eu estou aqui no devocional. Então é isso. Não estou falando esse testemunho para aparecer ou ser maior do que você, jamais. Mas Deus tem cobrado isso muito de mim. E eu estou numa posição que o Senhor tem cobrado, sim, de forma natural e espiritual, como manter a minha palavra como sacerdote, como mulher, sim, que tem intimidade com Ele, como amiga de vocês. E esse ato tão simples
de um patê que o Arthur foi se dispôs e foi lá levar, foi fantástico. Deus agiu ali e ensinou outras mulheres, mostrou para outros homens, outras pessoas, numa sociedade tão moderna que hoje não tem compromisso. Eu falei que ia levar o pão, mas eu não posso, aconteceu um imprevisto, né? Isso Deus quer nos ensinar para você, para mim, que somos uma igreja especial, que vai ser apresentada a esse Deus, uma igreja gloriosa. E eu quero ser apresentada lá bem gloriosa, diante do meu Pai eterno. Então, está aberto o espaço, fique à vontade. Não tenha vergonha de dizer, olha, Ivaneide, um dia eu disse sim, eu arrependi, mas eu tive que ir até o final. E um dia eu disse, não, 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 não tá nem aí. Eu falei, não, não. O que você não buscou em Deus, né? Se você teve essa experiência e desejar falar para nós, está aberto. Vou fechar o áudio. Eu acredito que são nessas atitudes que a gente vê o Senhor agindo, né? Quando eu peço muito para Deus que nós sejamos parecidos com Cristo. Então, na atitude da Ivaneide, né? Essa questão tão simples, as pessoas viram Deus na vida dela. Então, essa palavra, para mim, ela me edifica, porque eu acredito que eu estou no caminho. Porque aqui em casa eu tenho um filho, ele tem 16 anos, e eu falo muito, muito mesmo. Meninas, eu falo muito sobre a gente ter palavra, sobre a gente pensar no que a gente vai dizer. Então, assim, eu agradeço a Deus, porque eu fui ensinada pelos meus pais. Se eu falar, eu tenho que cumprir, aprender a falar a verdade. Eu sou muito taxada de careta, porque eu tenho eu tenho isso comigo, sabe? A gente precisa falar a verdade, a gente precisa pensar. Às vezes eu pergunto assim, o que que você vai fazer com a resposta que eu te der? Me faz uma pergunta, né? E aí? Então é melhor eu me calar agora, como a Ivanete falou, deixa eu pensar um pouquinho, porque a gente erra muito, né? De sair assim, ó, falando, falando. E eu sei que a gente tem um Deus poderoso na vida da gente que pode nos ajudar nesse sentido. Deus freia minha língua, né? A palavra de Deus fala que a sabedoria ela mora com gente humilde, que a soberba ela precede a queda. Então que a gente tenha essa mentalidade, sabe, de pensar, pensar para a gente poder falar, porque uma palavra lançada ela não volta mais, né? Às vezes a gente fala que é melhor ganhar um tapa do que escutar coisas que a gente não queria ouvir. Então, que a gente tenha esse pensamento, sabe? Que a gente reflita, porque é muito sério. Então, e eu agradeço muito, porque Deus, obrigada, eu estou no caminho, porque assim, eu tento passar isso aqui dentro da minha casa. A nossa palavra, ela vale muito, eu acredito muito na palavra, muito, muito mesmo. Se você falar para mim, eu acredito. Então, assim, eu dou muito valor. Palavra para mim é muito importante. Obrigada. Essa questão de palavra é realmente, é igual a Suzana falou, é muito importante. Ao longo da minha vida, eu fui frustrada com palavras, né? É, as pessoas prometerem, vamos fazer isso, tal dia vamos fazer isso, chegar no dia não fazer, e isso foi criando em mim uma autoproteção, de não acreditar no que as pessoas dizem, principalmente os da família, sabe? Porque, tipo, quando eu era criança, eu fui frustrada pelo que eu ouvi, assim, nós vamos comprar isso, vamos fazer aquilo. E aí eu ficava naquela ansiedade, esperando, né? E não acontecia. Então eu fui me autoprotegendo de nunca acreditar nas promessas feitas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E eu, de uns dias para cá, eu comecei a pensar nisso, sabe? Porque é a questão de você nunca querer dizer o não para a pessoa, para as pessoas, você sofre muito, né? Igual a Ivaneide falou, você paga um preço para poder conseguir entregar aquilo para a pessoa. E eu estou tentando aprender a dizer não para as pessoas à minha volta e os que amigos e colegas, né? Porque por muito tempo eu sofri prejuízos
para poder, porque por não conseguir dizer não, né? Então, assim, eu passei isso para os meus meninos também, e assim, eu passei a questão de honrar a palavra para eles também, né? Porque eu fui frustrada a minha vida inteira. é, Às vezes a pessoa não faz, não é nem porque não quis, é pelas condições. Então a gente sonha, eu vou comprar isso, vamos ser aquilo. Mas às vezes a circunstância nos dizem não. Só que quando você é criança, você não entende circunstância. Você entende que a pessoa disse que vai fazer e você quer que aconteça aquilo, né? Então, tanto para os nossos filhos, netos, sobrinhos, seja lá o que for, marido, amigos, a gente tem que ponderar sim o nosso sim e o nosso não. E eu estou Verdade. aprendendo isso, sabe? Porque às vezes eu marco um compromisso que é para daqui um mês, 2 meses. Mas vai acontecer tanta coisa nessa trajetória que eu posso ter que dizer não depois e achar ruim. Ou ir só porque eu disse que ia, eu vou fazer só porque eu disse que ia fazer e trazer prejuízos emocionais e físicos, né? Físicos no espaço que você está. Né? Então é muito importante mesmo. E tá acabando o tempo. Bora, Márcia. E Deus ontem, eu estava até falando lá que minha mãe fez aniversário ontem, e eu lembrando, a gente tem que aprender a ser educado. Sim, É ser educado. Educado é a pessoa estar esperando a sua resposta, o seu sim, o seu não. Por que que eu vou ficar empurrando a pessoa com a barriga? Isso a gente faz demais dentro de igreja. Com a família, então, às vezes a pessoa tá lá no grupo, ei, me responde sim ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por que que a gente é cristão e tem que ser levar nome de desacreditado e sem educação? Porque hoje quem é elegante, quem faz parte de uma família real, ele tem uma palavra nobre, uma palavra sim ou não, e ele tem um cuidado de dizer o sim, uma elegância de dizer o não. É isso. Márcia, com você, meninas, muito obrigada. Nós estamos aqui precisando de oração, chame a gente no grupo, participe do grupo. Nós somos carentes, todos nós somos carentes de oração, carentes de chamar no particular, conversar, aquela conversinha boa, uma oração, uma videochamada. Nós estamos aqui, vivinhas em Cristo. E a Márcia vai terminar e semana que vem nós encerramos este assunto. Aí nós vamos ficar esperando as 2 últimas terça-feiras que a pastora Elisal vai trazer uma comida saída do forninho lá do céu para nós. Beijo pra vocês. Márcia, pode fazer a oração, por favor. Pai, obrigada por este momento que passamos, Senhor, juntas aprendendo a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, de verdade, Deus, dizer sim e não, mas que esse sim e não venha ser direcionado por ti, ó Pai. Tira, Senhor, dos nossos corações toda mágoa, toda angústia, Deus, e que através dessas mágoas e angústias nós tomamos decisões, Pai, que nos frustrem, que doa, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, venha domar o nosso coração, Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes nós somos como potro, papai, indomável, Senhor, e precisamos sim de freio, precisamos ser domados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai amado. Queremos isso de Ti, Senhor, nos ensina, nos ajuda, tira toda soberba do nosso coração, papai. Tira, Senhor Jesus, tudo, papai, que é contrário, Senhor, à Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Jesus, andar em conformidade, Senhor, com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Toma cada uma dessas mulheres nesse dia, Senhor, no seu particular, nas suas necessidades físicas e emocionais, Pai. Em nome de Jesus. Somos carentes e dependentes da Sua graça, Pai. E é para a Tua glória que nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, por esses 40 minutos, Deus, ouvindo a Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha dar frutos em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Sinta abraçada aí, meninas. Se abrace, sinta como vocês são amadas.